Olá, meus amigos, minhas amigas, mais uma vez estamos aqui de volta para juntos estar anunciando aqui a palavra de Deus. Como nós falamos, né, que nós iríamos refletir sobre a fé em duas reflexões diferentes, parte 1, que foi semana passada, e parte 2, que será hoje, será agora. Eu peço desculpas, irmãos, porque estou bastante rouca, um pouco resfriada, troca de temperatura, isso não há cristão que aguente, mas a gente, pela fé, vai vencendo, amém? Eu quero estar pedindo vocês, amigos e amigas, para ter a gentileza de dar o joinha. Isso é muito importante para o canal, para que o YouTube faça recomendação a mais pessoas que não têm o privilégio de, como você, estar aí, às vezes não tem um celular ou não tem uma televisão, para refletir juntos aqui com a palavra de Deus. O nosso alvo não é aqui falar em religião e nem tampouco pedir pix para ninguém. Nosso alvo é fazer uma reflexão, é um bate-papo. Vocês têm toda a liberdade de estar aqui. Ajustar aqui a luminária porque eu esqueci dela desligada. Então, vocês têm toda a liberdade de estar aqui também fazendo junto comigo sua reflexão. Você vai no comentário, pode comentar a sua reflexão lá, o que você acha, e dar opinião também, o que a gente pode melhorar, não tendo muito que melhorar, porque eu não tenho estúdio, as minhas coisas é bastante simples, e juntos, pela fé, a gente vai refletindo na palavra de Deus. O que interessa para nós é anunciar a palavra de Deus, é estarmos aqui, porque Jesus está voltando e não podemos perder tempo, amém? Nós estávamos meditando no capítulo 11 de Hebreus, onde fala sobre a fé, e eu disse para vocês no capítulo passado, na reflexão passada, que esse capítulo tem o título de Heróis da Fé. Creio que você tenha lido todo o capítulo. Hoje quero tentar ser mais breve, mas nós vimos aqui a fé que teve Abel ao oferecer o melhor sacrifício ali para Deus. Nós vimos aqui que Enoque foi transladado vivo para o céu de tanta comunhão com Deus qual ele tinha. E nós vemos que pela fé é impossível agradar a Deus, porque é pela fé é que nós cremos e vemos o invisível, né? Pela fé nós vemos que Noé recebeu de Deus uma missão de construir aquela arca, quando nunca havia chovido na terra, ninguém conhecia barco, ninguém conhecia mares, e Deus deu a incumbência a Noé de fazer uma arca, anunciando que viria uma grande chuva, seria um dilúvio, qual todos seriam consumidos pelas águas. Noé, pela fé, ele suportou afrontas muitos anos, que ele foi construindo aquela arca e aguardando a promessa de Deus e pregando, vai vir um dilúvio, vai exterminar a raça humana da face da terra. Mas acontece que o povo abusava dele, falava que ele tinha ficado louco e que
isso não iria acontecer. Nós vemos assim que pela fé, Abraão foi chamado para ser pai depois de idoso, e sua esposa também muito idosa, Sara, e ele creu e pela fé ele alcançou a promessa e recebeu o seu filho Isaque. Nós vimos que pela fé Abraão habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque, Jacó, e Jacó herdeiro com ele da mesma promessa. E assim, nós vamos agora continuar no versículo 10. Porque esperava a cidade que tem fundamento, da qual o artífice e o construtor é Deus. Pela fé, eles aguardavam a morar com Deus. Pela fé, eles creu e esperaram. E pela fé, também, a mesma Sara recebeu virtude de conceber e deu à luz, já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Aqui é que é fé. Uma senhora idosa de 90 anos recebe a promessa de Deus que agora ela seria mãe. E era uma coisa impossível, era para os homens, mas ela creu e ela recebeu a promessa e ela foi mãe de Isaque. Então, nós vemos assim que a fé, ela é para aqueles que acreditam no invisível, e a fé faz as coisas improváveis se tornar reais. Então, pelo que também de um a essa já amortecido, descenderam tantos em multidões como as estrelas do céu e como a areia inumerável que estava na praia do mar. Essa foi a promessa que Deus deu para Abraão e Sara, que este filho, qual Deus daria para eles se tornariam pai de uma grande nação, como a areia do mar. Você já parou para pensar quantos grãos de areia tem no mar? E assim seria a descendência de Abraão. E que descendência é essa? É eu e você que pela fé cremos na mesma promessa que Deus fez a eles, que vamos morar com Deus na glória. Pela fé, se nós permanecermos firmes até o fim, servindo a Deus, nós vamos alcançar a nossa salvação. Pela fé, nós vamos viver com Deus eternamente. Porque os que isso dizem claramente mostraram que buscavam uma pátria. Versículo 14. Então, pela fé, eles buscavam uma pátria, e essa pátria é o céu, é a morada com Deus. Diz ainda versículo 15, se na verdade se lembrassem daquele de onde havia sido, teria oportunidade de tornar, mas agora desejam uma melhor, e isto é, a celestial, mansão celestial, pelo que Deus
não nos envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Nós não envergonhamos de ter fé em nosso Deus, porque para nós Ele já preparou uma cidade. Pela fé, ofereceu Abraão Isaque quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu seu unigênito, sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. Então, quando Deus pediu ali Isaque a Abraão em sacrifício, foi para provar a fé de Abraão, e Abraão foi até o último passo, crendo na promessa, porque ele acreditava que ele, sacrificando seu filho a Deus, ainda das cinzas Deus podia o ressuscitar. Ele acreditava na ressurreição do seu filho, porque era promessa de Deus que ele se tornaria pai de uma grande nação através de Isaque. E daí também, em figura, ele o recobrou. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Pela fé, Jacó, próximo da sua partida, abençoou cada um dos filhos de José e adorou encostado à ponta do seu bordão. Então, era tipo um cinto que os profetas usavam, porque antigamente os homens não se trajavam como hoje, até lá por aqueles mundo árabe, lá vocês veem que os homens usam túnica. O homem usava túnica. Esse modo de vestir veio com a evolução da raça humana, se modernizando, mas a diferença que tinha da roupa das mulheres para os homens é que a roupa das mulheres sempre foram cheia de babados, franzidos, cintura apertadinha, e a roupa dos homens era uma túnica larga, e a qual eles amarravam vou falar um cordão, mas o nome é bordão, nas suas cinturas para ajustar aquela túnica. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Quando Moisés nasceu, tinha um mandamento do rei que cancelasse o CPF de todas as crianças masculinas que nascessem, porque ele via falar que viria um rei e ele não aceitava um substituto. Ele acreditava que ele era o único, que ele ia perpetuar para sempre, mas pela fé, os pais de Moisés esconderam ele 3 meses em casa, de uma forma que só Deus sabe explicar, que uma criança chora muito e
muitos estudiosos falam que o Moisés, ele era gago, e ele ficou gago porque diz que os pais amarravam um pano na boca dele para o choro não sair. E de forma que ele era gago, mas com o tempo Deus o curou daquilo. Pela fé, Moisés, sendo já grande, sendo homem, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Ele era filho adotivo da filha de Faraó. Ele tinha todas as regalias, ele era príncipe ali no palácio, mas vendo o povo hebreu, a sua raça, sofrendo, escravizado como estava, ele recusou a filiação de neto do rei, de filho adotivo ali, da filha do rei, e foi viver com o seu povo. Mas primeiro ele foi viver fugitivo por muitos anos, aonde ele teve um encontro real com Deus e voltou para libertar aquele povo que vivia ali na escravidão. E pela fé, Moisés foi mais que vencedores em tudo que ele se propôs a fazer. Então, nós vemos assim que a fé é a coisa mais importante que um cristão precisa ter. Continuou a palavra: pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Pela fé, Moisés nunca temeu o rei, porque ele ficou firme, como vendo o invisível, crendo ali nas promessas de Deus. Pela fé, celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue para que o destruidor dos primogênitos lhes não alcançasse. Esta época era outra época que o rei deu uma ordem para cancelar o CPF de todos os primogênitos, e ele creu pela fé que, aspergindo o sangue de cordeiro, que representava o sangue de Cristo, aspergir quer dizer passar nos umbrais da porta do lado de fora, ali o anjo da morte não entraria, e assim sucedeu. Pela fé, passaram o mar vermelho por terra seca, o que, intentando os egípcios se afogaram. Então, pela fé, Moisés fugiu com aquele povo que era escravo ali no Egito, e o rei com o seu batalhão foi atrás para eliminar todos os hebreus. Mas quando o Mar Vermelho abriu, o povo de Israel atravessou, e o rei atrás com o seu batalhão, Deus fechou as águas e cancelou o CPF de todo mundo que estava perseguindo ali o povo de Israel. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, escolhendo em paz os espias. Raabe era uma meretriz, mas quando os espias, pessoas que foram sondar a terra a qual eles pretendiam ir, essa mulher escondeu esses homens na casa dela,
para não ser morto. E ali ela alcançou misericórdia e perdão de Deus, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças na batalha, se esforçaram, puseram em fugida os exércitos dos estranhos, quer dizer, dos inimigos. Então, como as horas não esperam, meus amigos, eu não vou fazer a terceira parte, mas eu te peço, leia a partir do versículo 25. Você faz uma oração aí no seu quarto, peça ao Espírito Santo para te revelar a palavra, porque o Espírito Santo é que revela para mim e para você a palavra. Então, você, meu amigo, minha amiga, precisa muito de ter fé, como eu, mais do que nunca preciso de mais de fé. A nossa fé, ela nunca vai alcançar a fé de Enoque, que foi trasladado vivo para não ver a morte. Porque nós, pela fé, cremos que Jesus está voltando e os sinais que a Bíblia fala que antecederia a volta de Cristo, nós estamos vendo, meus amigos, minhas amigas. É tanto furacão, é tanto desastres naturais, terremoto, por tanta simultâneo, isso está no mundo inteiro. Toda a vida houve terremoto, houve vulcão, furacão, mas não com a intensidade que está nos dias de hoje. Nós estamos vendo que a palavra de Deus está cumprindo na íntegra. A palavra de Deus, ela não falha. E uma das promessas da palavra de Deus é quando as coisas apertassem tanto, mas tanto como tem apertado, principalmente com muitos países para os cristãos, mas no Brasil também já começou a perseguição sobre os cristãos. Por isso, meus amigos e minhas amigas, eu peço mais uma vez, dê o like para que a nossa reflexão vá mais longe, porque esse conteúdo não é um conteúdo que é interessante para muitos, mas se fosse uma pessoa contando piada, isso aí viralizava. Mas eu não estou querendo que viralize, eu estou querendo que a palavra alcance muitos corações, que, como você que tem refletido comigo, possa, pela fé, estar bastante vigilante sobre os sinais que Jesus falou e tem acontecido. Como o tempo não espera, nós vamos orar e agradecer a Deus, consagrar as nossas crianças, nossos jovens a Deus e pedir a Deus força para continuar vencendo. Amém? Vamos orar. Amado Deus e eterno Pai, nesse momento, Senhor, em que estamos aqui, agradecendo ao Senhor pela vida, te agradecendo, Deus, pela fé que uma vez foi nos dada,
te agradecendo, ó Deus, porque o Senhor é vivo, poderoso, e as tuas promessas nunca falharam. Assim como as tuas promessas, Deus, nunca falharam para aqueles que tiveram fé, Senhor, e firmes marcharam e alcançaram o objetivo, o qual o Senhor tinha prometido. Nós, pela fé, estamos aqui refletindo a tua palavra, buscando a tua face, pedindo, Senhor, misericórdia para o nosso país, para todas as nações, aonde tem, ó Deus, aquelas pessoas sofrendo na Colômbia, em vários outros, nas Filipinas, foram os últimos terremotos devastadores. Tivemos na Venezuela há pouco tempo. Deus, vai de encontro a esses que têm sofrido aqui no Brasil. Rio Grande do Sul já foi assolado tremendamente por chuvas e tem gente sofrendo ali até hoje. Que o Senhor abençoe cada um. Meu Deus e meu Pai, nós te pedimos uma bênção especial para as nossas crianças, para que elas cresçam na graça e no poder do Espírito Santo. Nós te pedimos, ó Deus, pelos jovens, que eles possam se enveredar em bons caminhos, que eles abandonem o erro e pratiquem o bem. Nós te pedimos, ó Deus, por cada enfermo que se encontra num hospital, tem muitos ali aguardando uma cirurgia. Só o Senhor sabe, ó Deus, o sofrimento que uma pessoa passa em um leito do hospital, mas o Senhor alcance cada um nesse momento com alívio, com o milagre da cura. Senhor, abençoa os médicos, os enfermeiros, todos que trabalham na área hospitalar, do maior até o menor. Meu Deus e meu Pai, abençoa, Senhor, os nossos amigos, abençoa, Senhor, os nossos inimigos ocultos, porque nunca sabemos quem é quem que está ao nosso derredor. Abençoa, meu Deus, os nossos vizinhos, abençoa que haja paz em nossa rua, em nossa cidade, haja paz no prédio em que moramos, haja entendimento, haja compreensão, diálogo. Meu Deus e meu Pai, abençoa, Senhor, a todos que têm colocado à disposição de anunciar a tua palavra. Que o Senhor, ó Deus, possa abençoar, ó Deus, a vida de cada um dos que anuncia a tua palavra, tanto aqui na plataforma YouTube como as demais. Meu Deus e meu Pai, abençoa, Senhor Deus, a vida, eu te peço, de todos os governantes do país, do mundo inteiro. Abençoa, Senhor, aqueles que estão na eminência de governar. Que o Senhor venha colocar aquele que está no teu projeto, no poder. Deus, que o Senhor venha jogar por terra toda inveja contra nossas vidas, toda maldição, toda obra contrária lançada em nossos caminhos, volta de ré, porque, desculpe, porque são muitos que desejam a ruína do próximo, mas o Senhor é o nosso pastor e nada tem nos deixado faltar. Não tem nos deixado faltar paz, alegria, saúde e prosperidade. Prosperidade, Deus, essa que é
paz no coração, vida em comunhão contigo, prosperidade essa, ter fé nas tuas promessas. Isso é prosperidade. As coisas materiais irão ficar todas por aqui, enquanto só o nosso espírito retornará a ti para te louvar, te adorar para sempre. Deus, em nome de Jesus, eu te peço, seja conosco, te louvamos e te agradecemos por tudo, principalmente por essa fé que um dia o Senhor nos deu. Nunca nos permita esquecer a nossa fé. Nunca permita, Deus, que venhamos vacilar em nossa fé. Seja conosco, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Meus amigos, minhas amigas, mais uma vez, lembre-se de dar o joinha. Quando você receber o vídeo, faça a primeira coisa, dá o like, porque fazendo isso, você impulsiona para ir mais longe. É chato, mas a gente tem que estar lembrando vocês, porque é comum esquecer. Esquecer faz parte, mas você não fica chateada, não. Sempre eu vou estar pedindo a gentileza a você que é meu seguidor, para você que é meu inscrito. Que Deus abençoe a cada um de vocês com muita paz, saúde, felicidade. E quero dizer para todos vocês que Jesus te ama. Amém?